Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana e eu estou aqui para falar de Cannes. Na verdade, assim, eu tô gravando esse episódio na manhã do dia 11 de abril, um dia antes desse podcast ser publicado e um dia depois de sair a seleção de Cannes de 2025. E aí eu lembro que ano passado, às vésperas do festival, eu fiz um episódio meio que reagindo às sinopses dos filmes que estavam na seleção oficial. E eu pensei em esse ano fazer a mesma coisa, só que assim, esse episódio do reagindo às sinopses vai acontecer em maio, porque é quando acontece o festival. Esse ano, o Festival de Cannes, ele começa no dia 13 de maio, vai até dia 24 de maio. Então, provavelmente no sábado anterior eu faço um episódio de reagindo sinopses, antes de sair, né, os filmes de fato e ter as reações deles. Mas hoje eu queria fazer um negócio diferente, eu queria pegar os filmes de Cannes da seleção oficial do ano passado e meio que avaliar, né, não passou um ano ainda, mas em questão de 11 meses, o que chegou aqui no Brasil, o que eu assisti, quais os filmes que eles continuaram fortes em outras premiações, que eles continuaram relevantes em outros tópicos, quais que meio que não chegaram aqui, né? Porque, assim, tem vários festivais de cinema no mundo todo. Cannes talvez seja um dos mais conhecidos, eu acho que até quem não entende tanto de cinema já ouviu esse nome antes. Eu particularmente gosto bastante da seleção deles. Acho que tem um mix de cinema francês, afinal é um festival que acontece na França, de cinema europeu, de umas coisas mais comerciais. Tem muitos filmes hollywoodianos que eles têm a sua estreia em Cannes, às vezes na competição, às vezes fora. Vira e mexe tem filmes latinos do meio. Esse ano vai ter Brasil, ano passado teve Brasil. Agora eu não tenho a estatística da porcentagem de vezes que o Brasil tem filmes na seleção oficial de Cannes, mas é mais vezes do que temos de participação na categoria internacional do Oscar, isso eu tenho certeza. Então eu gosto de acompanhar. E assim, ultimamente, Cannes meio que tá querendo entrar no catálogo, assim, de coisas que prevêem temporada de premiações. O vencedor da Palma de Ouro do ano passado, que foi a Nora, foi o vencedor de melhor filme desse ano. Não é uma coisa que acontece com frequência, mas também não é uma coisa inédita. A última vez que isso tinha acontecido foi em 2019 com Parasita, né? No Cannes 2019, o Oscar de 2020. Também não tem estatística de quantas vezes isso aconteceu. Mas como eu falei, não é uma coisa inédita, mas também não é uma coisa que acontece sempre. Ao todo foram 22 filmes na seleção oficial. Desses 22 eu assisti 7. Vou começar falando deles e depois eu vou falar dos que eu não vi. Então eu não vou falar tanto impressões minhas, mas mais se eles chegaram aqui no Brasil, quais foram os lugares que eles apareceram depois, etc. A minha lista aqui tá em ordem de lançamento em Cannes, né? Então, na ordem que as sessões foram acontecendo. Não estão em ordem nem de preferência, nem de nada. Essa é a ordem. Começando por A Garota com Agulha, um filme dinamarquês do Magnus von Horn. Ele foi indicado a filme internacional esse ano, ele apareceu aqui ali em alguns lugares, eu sei que ele passou na Mostra de São Paulo, e ele teve lançamento aqui no Brasil pela MUBI, tá disponível no catálogo do streaming, que foi onde eu assisti. Não foi dos meus favoritos, eu queria ter gostado mais do que eu gostei de fato do filme, mas é uma experiência interessante. Depois tem Tipos de Gentileza do Yorgos Lanthimos, que ganhou o prêmio de melhor ator pro Jesse Plemons. Eu acho que foi o filme que chegou mais rápido aqui no Brasil, se não me engano em agosto ele tava no cinema e mais pro final do ano ele já tava no Disney Plus, que foi onde eu assisti, que é onde ele tá disponível no momento. Eu não gostei desse filme, eu fui com expectativas. O Yorgos lançou 2 filmes no Brasil no ano passado e eu gostei muito de Pobres Criaturas, eu gosto bastante do trabalho dele, mas esse filme pra mim não rolou. Mas eu não achei o pior da seleção, mas ele foi um filme que em Cannes mesmo ele já foi bastante divisivo, assim, então ele já chegou com essa banca de uma galera ter odiado, uma galera ter gostado bastante. E era um filme que antes de lançar, muita gente tava prevendo em circuito de premiação essas coisas, mas ele meio que morreu na praia com esse negócio de ser muito divisivo. Emília Pérez, do Jacques Audiard, é um grande momento esse filme, ele teve a sua estreia em Cannes, e ele fez uma coisa que poucos filmes conseguem, que é ganhar 2 prêmios em Cannes, porque tem vários prêmios, meio que serve pra dar uma diluída, né? Meio que pra vários filmes ganharem alguma coisa. A Emília Pérez ganhou 2 prêmios, que foi o prêmio do júri, que é meio que um terceiro lugar, assim, dos prêmios, né? Que tem a Palma de Ouro, que é o melhor filme, tem o Grand Prix, que é meio que um segundo lugar, e depois o prêmio do júri, que é meio que um terceiro lugar.
Mas além disso, também ganhou o prêmio de melhor atriz para o elenco feminino, para Adriana Paz, Carla Sofia Gascon, Selena Gomez e Zoe Saldanha. E aqui eu tenho uma teoria. Se eles fossem na vibe de quem é a protagonista de verdade, seria a Zoe Saldanha, né? Só que assim, se você fosse dar um prêmio pra uma atriz cis num filme que é sobre uma mulher trans, que o título é o nome dessa personagem trans, e você não dá o prêmio pra ela, dá pra outra, seria esquisito, principalmente em Cannes, que quando acontece premiação, os filmes eles têm um acesso muito limitado. É só quem tá lá assistindo que já viu esse filme. Esse filme vai demorar pra chegar no público. Então, ia vir toda uma polêmica ali em cima que ia ser meio chato. Agora, dar o prêmio pra Carla Sofia Gascon, uma atriz trans, eu acho que eles não tiveram culhões de fazer isso. Então resolveram premiar o elenco inteiro pra dar o prêmio pra todo mundo. Ser aquela coisa no final do Meninas Malvadas, todo mundo vencedor e tal. Enfim, eu achei esquisito. Desce só o prêmio do júri e desce o prêmio de atriz pra alguma outra atriz, sei lá. Enfim, eu não sou a Greta Gerwig, que ela era, né, a chefe do júri no ano passado. Mas teve isso, na época de Cannes foi um filme que foi bastante aclamado, né? Até que tem a teoria do pessoal que se assiste 3, 4, 5 filmes por dia, quando aparece um filme que ele é muito diferente, ele chama atenção por ser muito diferente. E Emília Pérez tem esse mérito, ele é um filme todo esquisito, né? Então chama atenção nessa multidão de filmes um pouco mais lentos. Mas foi muito engraçado notar a história, a jornada do filme, inicialmente sendo um filme bastante aclamado, depois tendo um lançamento pro público geral, o pessoal ficando meio assim, e depois toda a bola de neve de polêmicas que ele se enfiou, né? Foi um filme que ele veio muito forte na temporada de premiação, ele se manteve, ele teve o circuito de festival, se não me engano, ele passou na Mostra, passou no Festival do Rio, e chegou aqui no Brasil no começo desse ano, nos cinemas, e atualmente não tá em streaming nenhum. Larissa do Futuro aqui, é incrível como em um dia tanta coisa acontece. Foi eu gravar esse episódio, terminar de gravar, abrir o Instagram e eu vi que o Telecine anunciou que vai estrear dia 15 na plataforma dele. Então, já tem data em streaming aqui no Brasil. Mas foi um filme que ele teve uma derrocada, assim. Eu não quero mais falar disso porque eu não aguento mais esse assunto. E, enfim, eu não gostei. Eu achei o pior filme dessa seleção da Palma de Ouro, mas eu estava enviesada porque eu assisti no meio de todas as tretas e assim, é impossível você gostar desse filme depois de tudo que aconteceu. Quer dizer, não vou falar que é impossível pra todo mundo, mas pra mim acabou sendo algo impossível de acontecer. Teve A Substância, da Coralie Vergette, que é um dos meus filmes favoritos dessa seleção, dos que eu vi, né? Eu vi 7, não é nem metade, acho que é um terço da seleção, né? Também é um filme que chegou relativamente rápido aqui no Brasil. Ele teve a sua estreia em setembro no cinema e chegou na MUBI em dezembro, janeiro, não me recordo. Foi um grande sucesso para a MUBI, foi a maior bilheteria de um filme distribuído pela MUBI. Foi a maior campanha de premiação da MUBI para um filme, acho que é a primeira vez, né, que a MUBI realmente investiu na campanha For Your Consideration de um filme pra Oscar, né? Ganhou o Oscar de efeitos especiais, deveria ter ganhado o Oscar de atriz, mas enfim. Aqui em Cannes ganhou o prêmio de roteiro. Eu acho que deu uma alavancada na carreira da Coralie Vergette, da Demi Moore. E esse filme foi o assunto. Eu nunca vi um filme, entre muitas aspas, cult, ter todo o auê que ele causou, assim, de pessoas que nem são tão, assim, atualizadas no cinema vindo me perguntar o que era esse negócio de substância que eles estavam vendo nos lugares e tal. E eu acho que esse foi o filme que teve o melhor pós, assim, Cannes, porque ele pode não ter ganhado o Oscar de atriz, mas é um filme de terror corporal que conseguiu chegar muito longe e que virou fantasia de carnaval e que ganhou esse status meio de fenômeno cult, então foi bem interessante de acompanhar e da seleção é um dos meus filmes favoritos. Outro que também provavelmente teve um dos melhores pós-Cannes foi A Nora, do Sean Baker. Ganhou Palma de Ouro em Cannes. Muito, muito, muito elogiado no festival. Depois ele teve todo um circuito de outros festivais. Também muito elogiado. Acho que ele foi o filme que abriu a Mostra de São Paulo. Não que abriu, mas que teve uma sessão meio surpresa dele, assim, pra galera de imprensa. E o pessoal amou.
sempre foi um sucesso por onde passava e aí meio que varreu o Oscar. Não necessariamente varreu, mas assim, ele teve 6 indicações e ganhou 5 prêmios, então é um ótimo rendimento. Depois do Oscar, a galera meio que pesou a mão em alguns sentidos, eu achei meio feio de ver, como o pessoal tava fazendo pouco caso, basicamente só porque a protagonista é uma prostituta jovem, mas... Enfim, algumas críticas são justas, mas o pessoal perdeu muito a mão. Eu, particularmente, não morro de amores pelo filme. Eu achei ele um filme divertido. Foi um filme que eu gostei de ver. Foi um filme que me fez pensar, porque eu não gostei de tudo nele. E depois eu fiquei pensando, tá, por que eu não gostei disso? Será que eu não gostei porque eu achei que foi mal feito? Será que eu não gostei porque eu tenho uma expectativa do jeito que esse tema vai ser tratado? E esse filme foi contra as minhas expectativas. Ele me deixou bastante reflexiva. Não foi um filme que, assim, saiu da minha mente depois que ele acabou. Ele ficou um tempo comigo, mas de maneira geral não é um filme assim que eu amo ou que eu recomendo assim com muita força. Eu gostei, eu achei um filme bom. Ele ganhar o Oscar de melhor filme foi melhor do que o Brutalista ganhando, venhamos e convenhamos, filme chato. Mas foi isso, né? A Nora teve todo esse rolê. Mas junto com a Substância, eu acho que é o filme de Cannes que teve o melhor pós, assim. E chegou aqui no Brasil no cinema no começo desse ano, surfando na onda do Oscar. Só que eu não lembro agora quem tá distribuindo esse filme. Perdeu o timing completamente, porque esse filme não está disponível em nenhum lugar aqui no Brasil. Nenhum aluguel digital. E eu lembro que aqui na minha cidade ele só ficou em cartaz uma semana. Não sei se não foi muito sucesso, o pessoal não botava muita fé, se o pessoal reclamou que tinha muita cena de sexo, não sei. Sei que ele só ficou uma semana aqui em Bauru, que foi na época da estreia dele, que foi no começo de fevereiro, se não me engano. E não tá disponível em nenhum lugar, nem em streaming, nem em aluguel digital. E venceu o Oscar de melhor filme tem um mês, né? Enfim. Depois tem Tudo Que Imaginamos Como Luz, da Paial Capadia. Esse filme ganhou o Grand Prix em Cannes, que é o segundo lugar. Muita gente estava cotando que ele poderia ser o filme indicado para filme internacional da Índia. Isso não aconteceu. Eu comentei isso um pouco no episódio de assistidos de março, que ele foi um dos meus filmes favoritos de março. Eu acho que dessa seleção aqui de Cannes, dos que eu assisti, ele tá pau a pau com a Substância, entre os meus favoritos, né? Desses filmes, mas ele acabou não sendo indicado. Algumas pessoas achavam que ele ia ter uma narrativa de injustiçado no Oscar. Ele não chegou no Oscar, mas ele chegou no Globo de Ouro. Ele chegou em alguns outros lugares, veio na mostra e tal. E no cinema comercial, ele chegou aqui no Brasil no final do ano passado. E faz algumas semanas que ele chegou no catálogo do Telecine. Gostei muito, muito, muito do filme, mas assim, é um slice of life, é um filme onde parece que nada acontece, é um filme vibes. E eu gosto de tudo isso, eu gostei muito desse filme. Então, se vocês forem assistir um filme desses todos que eu tô falando aqui hoje, assistam Tudo Que Imaginamos Como Luz. E pra fechar, né, aqui a parte dos que eu assisti, A Semente do Fruto Sagrado, um filme do Mohamed Rassouluf, e um filme que no momento que ele foi selecionado para Cannes, o diretor ficou em maus lençóis com o governo do Irã, é toda uma questão isso, né, e aí o filme estreou com essa narrativa do diretor e do elenco estarem sofrendo uma perseguição política. E eu acho muito engraçado o que aconteceu com esse filme em Cannes, que ele foi um dos últimos a estrear. Ele foi amado. Quando lançou, assim, o pessoal amou, as críticas extremamente positivas. E ele ganhou um prêmio especial do júri. Tipo, a impressão que deu foi que os prêmios já estavam decididos, mas aí veio esse filme e aí eles falaram, puxa, vai ser muito chato se a gente não dar um prêmio pra esse filme. Vamos inventar um prêmio aqui pra dar pra eles. E aí fizeram esse prêmio especial do júri pra esse filme. Assim, dava também pra ter tirado o prêmio da Emília Pérez, o terceiro lugar da Emília Pérez, e dado pra esse filme. Poderia, né? A Emília Pérez tava com 2 prêmios, né? Mas, enfim, foi uma coisa esquisita que aconteceu também naquela edição de Cannes. O filme, ele chegou aqui no cinema, nem lembro se chegou a estrear aqui em Bauru, mas ele chegou no Telecine pouco tempo depois. Eu assisti por lá e tá disponível lá. Também recomendo, eu gostei bastante, é um thriller, assim, psicológico, com esse pano de fundo de coisas reais acontecendo, mas é uma história de ficção. Fiquei muito tensa, achei muito bom, mas é um filme um pouco pesado. Então fica aí essa recomendação. E ele foi indicado para filme internacional. Ele teve também um pós com muitos festivais e culminou
Na chegada do Oscar, ele também concorreu em outros prêmios, né, como o filme estrangeiro, internacional, e no Oscar ele foi indicado ao filme internacional. Em um ano diferente, ele seria o claro vencedor por causa de toda essa narrativa do diretor, mas esse ano foi bem atípico. Muitas coisas diferentes aconteceram, né, e foi bom pra gente, né, porque ainda estou aqui e conseguiu brilhar. Agora vamos para os filmes que eu não vi, então vou falar muito brevemente, comentar talvez da recepção deles. Começando por Wild Diamond, Diamante Bruto, não tem título em português, porque não foi lançado aqui no Brasil, né? Então eu tô fazendo uma tradução. Então, assim, tô pegando um mix do título em francês e do título em inglês. É um filme da Agathe Rindiger. É uma diretora estreante. Ele teve uma recepção meio morna, né? Ele foi o primeiro filme exibido da seleção oficial. Não tem notícia desse filme ser lançado aqui no Brasil, não tem título, não tem streaming, e é meio que isso. Aí tem o Bird, da Andrea Arnold, que é um filme que eu tô tão ansiosa pra ver, e não, nada de lançar aqui no Brasil, nada de brotar em algum catálogo escondido. Foi um filme bem recebido, e eu queria muito assistir esse filme, e ele não chega aqui de jeito nenhum, e é isso. Aí teve o Megalópolis, que foi um grande momento. A curva de notas desse filme do Letterboxd é uma coisa muito bonita de ver. É uma coisa que, quando eu vejo, eu tenho muita curiosidade de ver esse filme, porque praticamente todas as notas, elas estão com uma quantidade muito parecida de pessoas que deram essas notas, tanto as boas quanto as ruins. Foi um filme muito ame ou odeie, pelo visto. É uma coisa muito megalomaníaca do Coppola. E tem todo o rolê de ele ser, né, esse monumento do cinema, dele tá com quase 90 anos e fazendo cinema e trabalhando e inventando histórias malucas ou não tão malucas assim, enfim. Ele chegou no cinema aqui do Brasil no ano passado. Ele tá disponível para aluguel digital. Eu tenho curiosidade de ver esse filme, mas eu não queria pagar por isso. Então, provavelmente quando chegar algum streaming eu vou ver. No momento eu tô só na expectativa, né? 3 km pro Fim do Mundo é um filme romeno, do Emmanuel Parvu. Foi um filme que eu vi críticas positivas, mas também não tem previsão de chegar aqui no Brasil, ainda mais por ser um filme romeno e ele não ter ganhado nenhum dos prêmios principais. Dificulta um pouco, né, os streamings terem interesse de trazer pra cá. Mas eu não duvido que daqui 2 ou 3 anos ele pipoque no catálogo da MUBI do nada. Tem O Canadá, do Paul Schrader, um filme que também vi críticas positivas. E filme norte-americano, né? Tem o Richard Gere, o Jacob Elord, Uma Thurman, um elenco conhecido. O Paul Schrader é um diretor, assim, não super conhecido, mas dentro dos cinéfilos ele tem um certo status, já trabalhou bastante. Já lançou vários filmes elogiados, eu acho que eu nunca assisti nada dele. Quanto diretor, porque ele é um roteirista também muito conceituado. Ele fez muitos filmes muito importantes, como o Taxi Driver, Toro Indomável, Última Tentação de Cristo, enfim. Ele é um parceirinho ali do Scorsese. E esse filme, eu tenho alguma memória de receber algum e-mail de alguma assessoria falando dele. Mas agora, neste momento, 11 de abril, ele não tá em nenhum lugar, eu não tenho lembrança de ver ele passando no cinema aqui na minha cidade. Não sei se ele teve algum lançamento muito reduzido, mas não tô achando muita informação aqui. Então não sei o que vai ser esse filme. Caught by the Tides é um filme chinês do Jia Zhang, minha pronúncia é pavorosa. É um diretor também com um certo status em alguns nichos muito específicos da cinefilia. Foi um filme que foi muito bem recebido. Eu li críticas muito bonitas desse filme e eu fiquei interessada por causa dessas críticas, não tanto pela sinopse em si, mas também é um filme que ele não chegou. Ele veio na mostra, eu acho que ele passou no Festival do Rio, mas não chegou no circuito comercial e não tá disponível em nenhum streaming. E aí tem Limonov The Ballad, do Kirill Serebrennikov. Aqui no Brasil ele vai chegar nos cinemas na semana que vem, com o título Limonov, O Camaleão Russo. Eu acho que esse foi um dos filmes que meio que se perdeu, assim, no mar de filmes. Não vi críticas nem super animadas, nem super negativas. E querendo ou não, um filme, quando ele é apenas mediano, ele acaba se perdendo no mar de outros filmes melhores ou piores, que acabam tendo mais coisas para serem faladas. Então, esse era um filme que eu nem lembrava
que ele tava na seleção. Eu lembro de receber uns e-mails avisando que esse filme vai lançar aqui no Brasil, e eu ficava, nossa, eu já vi esse pôster em algum lugar, mas eu não consigo lembrar onde. E agora, né, olhando aqui pra lista de Cannes, eu falei, é daqui que eu conheço esse filme, né? Então tem isso. Teve O Aprendiz, do Ali Abbasi. É um filme que também veio... Não causou polêmicas, eu acho que ele foi bem recebido em Cannes, mas aí o Trump ficou meio irritadinho e queria ameaçar quem distribuísse esse filme nos Estados Unidos, mas essa polêmica ela não cresceu o quanto que ela poderia ter crescido no pior cenário possível. Foi um filme que ele teve certo destaque. Ele permaneceu meio que nos cantos, né, na temporada de premiação, aparecia de vez em quando aqui e ali. Conseguiu uma indicação para o Sebastian Stan no Oscar de melhor ator. E eu tenho curiosidade de ver, mas não... Acabei não indo atrás. Ele chegou no cinema aqui no Brasil no ano passado. E agora ele já está disponível no catálogo do Prime Video. Depois temos The Shrouds, do Cronenberg. Não sei se eu vou dizer bem recebido, porque a curva de notas dele no Letterboxd tá engraçada, mas eu lembro que na época eu vi críticas positivas, mas também vi umas críticas meio decepcionadas e algumas que pareciam um pouco confusas. Eu acho que são todos os sentimentos que um filme do Cronenberg atiça na mente humana, né? Esse foi um filme que também ele passou na mostra e eu jurava que ele tinha sido lançado aqui no Brasil, não sei porquê. Eu jurava que ele tinha tido um título em português e que eu não consegui encontrar em lugar nenhum. E pelo que eu vi, ele tá tendo um lançamento no circuito comercial agora, no começo de 2025, até mesmo lá nos Estados Unidos. Em algum momento deve chegar aqui no Brasil, se não no cinema direto em algum streaming. Mas é um filme que eu fiquei meio intrigada pra ver e que eu jurava que tinha chegado já. E aí teve o Marcello Mio, do Christophe Honoré. Sei lá se é assim que fala, não falo francês, mas é um filme italiano sobre o Marcello Mastroianni. E eu acho que esse é um filme que você precisa ter contexto. Eu acho que você precisa saber um pouco da carreira do Marcello Mastroianni e também do cinema italiano como um todo. Tem uma basezinha assim para aproveitar, mas as críticas que eu vi foram bem assim mornas. Justamente, né, porque tem que ter esse contexto, ele é uma grande homenagem, né, e aí às vezes as coisas podem ficar um pouco meio enfadonhas, né. Mas esse filme chegou faz pouco tempo aqui no Brasil pela Imovision e, se não me engano, já tá disponível no catálogo da Reserva Imovision. Então, chegou, né, diferente de outros filmes que eu estava mais interessada, esse filme chegou. Teve o Partenopeo, do Paolo Sorrentino, né, ainda no tema cinema italiano. Esse filme chegou faz pouquíssimo tempo no cinema aqui no Brasil, que eu comecei a ver umas críticas, eu acho que estreou semana passada ou retrasada. Não chegou aqui em Bauru, então acabou passando por fora do meu radar. Que eu vi críticas de colegas jornalistas aqui no Brasil, as críticas deles eu achei mais pro negativo do que pro positivo. E aí eu acabei perdendo total o interesse nesse filme, né, mas tá aí. Tem o Grande Tour, do Miguel Gomes, né, um filme em português. Esse filme ganhou o prêmio de direção em Cannes, né, foi o único filme premiado em Cannes que eu acabei não assistindo. E ele ganhou data recentemente pela MUBI. Eu acho que ele vai ter algumas exibições em cinema especiais antes e depois vai pro catálogo do MUBI. Acho que até o final do mês tá lá, porque eu lembro de ter visto esse título entre os lançamentos de abril da plataforma. Eu vou deixar na descrição desse episódio um link para você ganhar 30 dias de MUBI, então você assina pelo meu link e você ganha 30 dias de graça para testar. Você pode cancelar nesse meio tempo sem compromisso nenhum, e se você gostar, você pode continuar assinando, porque é um dos meus streams favoritos, assim, em questão de navegação, em questão de curadoria, de conteúdo. Gosto bastante, e eles já anunciaram aquisições, né, de Cannes desse ano. Mal saiu a seleção dos filmes que vão participar, eles já compraram os direitos de alguns, inclusive aqui no Brasil. Então eles sabem aproveitar o timing das coisas, na maioria das vezes. E aí teve Motel Destino, do Karim Anu, que foi o filme do Brasil do ano passado. Eu não assisti ainda, gente, perdão pelo vacilo. Eu sei que é um vacilo, eu já cogitei dar play nesse filme algumas vezes, mas acabou que nunca... Sei lá, eu achava que eu não tava no humor. Porque tem muito isso, às vezes eu penso, nossa, será que eu tô no humor pra apreciar esse filme, pra gostar dele? E aí, às vezes, eu fico meio intimidada com tamanha responsabilidade. Eu acabo indo fazer qualquer outra coisa, mas enfim. Esse filme, ele teve uma recepção meio morna em Cannes também. Depois, eu acho que ele teve uma recepção melhor pelos críticos brasileiros. Depois, quando ele teve estreia no cinema também, eu vi críticas geralmente positivas do filme.
Pode não ser um filme perfeito. Que filme que é perfeito, né? Mas ele tem muitas coisas positivas. Eu fiquei curiosa pra ver. Ele chegou no cinema no ano passado e ele tá no catálogo do Telecine já tem alguns meses. Foi no Telecine, né, que eu ensaiei pra dar play nele. Então tá aí, tá disponível. Não é o streaming mais popular de todos, mas tá aí. L'Amoureux, ou o título em inglês Beating Hearts, é um filme francês do Gilles Larouche. Eu achei a sinopse interessante, uma coisa assim de amantes fadados ao fracasso e tal. Eu não lembro muito da recepção desse filme, porque, né, no mar de tantas coisas ele passou um pouco batido, mas aqui no Letterboxd ele tem uma média muito alta, 3.7, é uma média meio alta no Letterboxd. A curva de notas dele é bem bonita, assim, pendendo pro 4, 4,5, 5 estrelas. Mas é um filme que ficou na França. Parece que ele teve um certo sucesso na França, né, porque é um filme francês. Ele teve muitas indicações pro César, né, que é o Oscar do cinema francês. Ganhou alguns prêmios, mas nem sinal de distribuição aqui no Brasil. E para fechar, A Mais Preciosa das Cargas, uma animação do Michael Hazanavicius, o mesmo diretor do Artista, foi o último filme da seleção a estrear. Parece que é uma animação bonita, eu vi críticas positivas, algumas pessoas talvez criticando o sentimentalismo exagerado. É uma coisa que eu tenho um pouco de medo com esse filme, que eu geralmente tenho um pouquinho de medo com esses filmes que eles têm aquela cara de que vão emocionar. Enfim, eu gosto muito de sentir sentimentos no cinema, e é claro que o cinema tem ferramentas suficientes para manipular nossas emoções. Eu não gosto muito quando é muito óbvio, sabe? Quando parte dos mesmos clichês, seja através de história, de trilha sonora, sabe? Eu fico meio assim quando eu percebo que o filme quer me fazer chorar. Aí eu fico meio revoltada e falo, não vai me fazer chorar. Mas enfim, eu não assisti esse filme. Ele vai chegar dos cinemas aqui no Brasil na semana que vem, dia 17. Eu tinha esquecido que tinha uma animação em Cannes ano passado, né? Mas meio que foi isso, né? Eu lembro muito pouco das críticas e só relembrei desse filme recentemente porque eu lembro de receber e-mail da assessoria falando que ele ia chegar nos cinemas aqui no Brasil. Então, né, antes tarde do que nunca. Esses foram os filmes da seleção de Cannes de 2024. De 22 filmes eu assisti 7, 31%, ok. Queria que fosse mais, mas também eu assisti metade dos filmes que ficaram disponíveis no Brasil, porque de 22, 15 filmes ficaram disponíveis aqui no Brasil, o que significa 68% da seleção. Então, dos filmes que eu conseguiria assistir de maneira legal, eu assisti metade. Aí essa estatística eu gosto um pouco mais. Vamos ver a seleção desse ano. Eu passei o olho, porque a lista saiu ontem de manhã, né? Ontem, dia 10 de abril, no período da manhã, e nas últimas 24 horas eu só dei uma passada de olho, porque os dias eles estão sendo muito intensos, tô trabalhando muito. E aí eu acabei não tendo tanto tempo de parar pra ler todas as sinopses, até porque quando sai a lista, tem muito filme que não tem sinopse, não tem pôster, não tem imagem de divulgação. E aí daqui até a estreia de Cannes já vai ter saído mais material. E aí, quando eu gravar esse episódio, eu acho que vai ter a sinopse de todos os filmes já. E vai ter um pouco mais de conteúdo do que se eu fizesse isso agora. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Eu particularmente gosto de fazer muito esses levantamentos, assim, pra mim. Então, esse ano eu quis compartilhar com vocês. E é isso, né? Me sigam nas redes. O Instagram é @filme.da.semana. Blue Sky é Lalariland. O e-mail para contato é podcastfilmedasemana@gmail.com. E por hoje é só. Fiquem bem, até semana que vem. Tchau, tchau.